Oiê! Gente, não liguem, meu lábio ele tá todo zoado aqui por causa do frio. Chega a época de frio, meu lábio ele racha e nem protetor labial salva, nem nada do tipo. Mas o vídeo não é sobre meu lábio, né? Obviamente. Bom, vamos ao conteúdo. Eu resolvi gravar esse vídeo porque era um assunto que me incomodava, me atrapalhava muito e eu não entendia, tá? O porquê que acontecia isso comigo. Então eu busquei algumas técnicas e, obviamente, coloquei em prática, tá? Por isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vi que realmente dá resultado e estou aqui vindo trazer esse vídeo sobre esse tema, tá? Não sei se você é uma pessoa que você estuda, se você gosta de estudar muito, mas eu acho que se você está consumindo esse vídeo, talvez você goste, né? Mas o que acontecia comigo? Eu sempre gostei de estudar muito em muitos assuntos diferentes, tá? E na maioria das vezes eu não estava conseguindo mais reter os conteúdos, ou seja, eu estudava e eu esquecia muito rápido, tá? O assunto. Diante a isso, eu comecei a pesquisar técnicas para a minha maneira de estudar melhorar e eu conseguir resultados melhores, certo? Então, é uma técnica que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Casei nessa minha pesquisa e essa busca, eu dei de cara com uma técnica chamada técnica Feynman. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Mas, basicamente, essa técnica foi desenvolvida por Richard Feynman. Ele era um físico, tá? Era porque morreu já, ganhou inclusive o prêmio Nobel, e ele era considerado o grande explicador. Por quê? Porque ele tinha muita facilidade em explicar assuntos complexos, tá? Utilizando essa técnica que ele desenvolveu, tá bom? Então ele sempre foi muito curioso, ele sempre gostou de se questionar muito referente às coisas, tá? E ele desenvolveu essa técnica, tá bom? O que fazia com que ele ensinasse de maneira tão clara e objetiva é que ele utilizava muito o uso de analogias, tá bom? Então fazia com que as pessoas entendessem e se conectassem mais, tá? Com esses assuntos. Bom, vamos lá. Agora direto para a técnica. Se você está em busca, então, de melhorar os seus estudos, de você se tornar expert aí em qualquer assunto, esse vídeo é para você, tá? Fique até o final. Já aproveito e peço que você deixe o seu like aí, tá bom? E que você compartilhe caso faça sentido aí para você, tá bom? Se inscreva no canal também. Bom, vamos lá então. Como que é essa técnica, Nai? Bom, são 4 passos, tá? E o primeiro passo, você vai precisar, obviamente, escolher um assunto, tá? Que você queira ficar bom ou boa, tá bom? Então, escolhe um assunto e busque o máximo possível de conteúdos relacionados a esse assunto. Seja em livros, artigos, videoaulas, tá bom? Busque, casse, assunto, conteúdo, tá bom? Assunto não, conteúdo. Casse assunto não. Eu recomendo muito que quando você for pesquisar esse assunto aí que você quer se tornar bom, pesquisa uma pessoa só, tá bom? Não fica fazendo aquela busca louca que você sai em busca de um monte de pessoas ensinando, porque isso acaba nos prejudicando muito, tá? Cada um tem um jeito de ensinar, então busque alguém no qual você se identifique, tá? Você precisa se identificar, você precisa se conectar com a pessoa porque fica mais fácil. Às vezes a pessoa que você vai começar a assistir aí nem é a melhor de todas, tá? Mas você se conectou mais do que com aquela pessoa que já é nossa, tá? Então, por isso que é importante. Escolha alguém que você se conecte, alguém que seja também uma fonte segura, né? Que não esteja falando qualquer merda por aí, porque acontece muito, principalmente hoje com essa facilidade que nós temos, né, de buscarmos informações, acontece muito também de, às vezes, nós cairmos aí em fontes que não são tão seguras, tá bom? Mas, enfim, depois que você fez isso, você vai para o segundo passo, e o segundo passo consiste no quê? Você vai pegar uma folha em branco, tá? E você vai começar a escrever em tópicos com meio, começo e fim, tá bom? Como se você estivesse ensinando para uma outra pessoa, tá? Então, você vai escrever com meio, começo, com começo, meio e fim, em tópicos, aquela ideia, tá? Que você está estudando. Então, exemplo,
Você começou a ler um livro, leu o primeiro capítulo lá, tá? Desse primeiro capítulo, o que foi que você entendeu, tá? Então, você vai elaborar em tópicos o que foi que você entendeu, mas escrevendo como se fosse você ensinando para uma outra pessoa, entendeu? Com essa ideia de raciocínio, tá bom? Dessa maneira. Então, você vai escrever. Se vocês não sabem, gente, eu vou deixar até uma tabelinha aí para vocês, mas o nosso cérebro, ele aprende, 95% da maneira na qual ele aprende é ensinando para outras pessoas, tá bom? Então, 95% é ensinando para outras pessoas. E, ó, olha que legal aqui, que vai aparecer, deve estar aparecendo aí, que eu vou colocar para vocês verem. 10% é lendo apenas, tá? Por isso que falam, Nayara, só ler não funciona. Óbvio, só ler não funciona, porque se você não colocar em prática, ó, olha a prática, 80%. Se você não coloca em prática, não adianta, você vai realmente esquecer aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando, entendeu? Então, coloque em prática, tá? Você pode até criar um canal no YouTube e começar a compartilhar com as pessoas. É uma maneira não só de você ajudar os outros, mas ajudar a você mesmo, tá? Cada vez que você vai se aprofundando no assunto, cada vez que você vai ensinando outras pessoas, você vai ficando melhor e melhor e melhor e melhor e melhor, tá bom? Então, recomendo muito, deixei essa tabelinha aí pra vocês, depois eu posso até gravar um vídeo comentando referente a isso aqui, tá? Na maneira na qual o nosso cérebro aprende. Bom, terceiro passo, depois que você fez isso, leia em voz alta, tá? Depois você leia em voz alta, para ir retendo cada vez mais o conteúdo. Quando você lê em voz alta, tá? Quando você começa a praticar em voz alta, você acaba retendo mais o conteúdo também. Terceiro passo, depois que você fez isso, é normal que quando você estiver escrevendo e passando lá para os tópicos, que surjam algumas dúvidas, que você se questione referente a algumas coisas, tá? Que não ficaram talvez muito bem esclarecidas. Então, você precisa anotar quais são essas dúvidas, quais são esses questionamentos, justamente para depois voltar para o conteúdo, tá? Então, aqui abre duas possibilidades. Ou o conteúdo, ele ficou muito complexo e você vai precisar melhorar esse conteúdo escrevendo de uma maneira mais simples para as pessoas entenderem, para você entender melhor. Ou então, acontece isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Às vezes você ficou com alguma dúvida e você vai precisar voltar no conteúdo para resolver essa sua dúvida, tá bom? Outra coisa, quarto passo, depois que você fez isso, depois que você analisou quais são as suas dúvidas, você vai ensinar para outra pessoa mesmo, como se você estivesse ensinando para uma outra pessoa. Esse aí é o quarto passo que você vai fazer, tá? E por que falam que é para você ensinar para uma outra pessoa? Justamente porque você vai conseguir identificar quais são os pontos que aquela pessoa vai surgir aí ou não uma dúvida na cabeça dela, tá? Você vai conseguir ver se você consegue explicar de maneira certa para ela, simples e objetiva, tá bom? Fazendo com que você aprenda cada vez mais. Porque repare que se você não sabe responder uma dúvida que for surgir na cabeça da pessoa, você vai precisar voltar. E conforme você volta, você vai aprendendo mais e mais e mais e mais, certo? Então, a técnica de Feynman justamente serve para isso, tá bom? Para você conseguir expandir cada vez mais o seu conhecimento, tá? Explicando para outras pessoas, ensinando para outras pessoas e mais que isso ainda, tá bom? Para você se tornar bom em qualquer coisa que você queira, porque dá sim, só utilizando esses passos para você ficar bom em qualquer coisa, tá bom?